Seja bem-vindo ao nosso quinto dia de jejum. Mesmo que talvez esse seja o seu primeiro dia, você pode acessar nossa série completa, ela ficará disponível aqui na plataforma. E é muito bom poder estar aqui com você, iniciando todos esses dias com uma reflexão juntos. E hoje conversava com uma pessoa sobre esse momento e ele disse assim: tem sido muito bom poder ter um ponto de partida do qual posso seguir em frente, me ajuda a dar uma arrancada e já no início do meu dia tem um ponto de partida. Nosso alvo é olhar mais intensamente para Deus. E essa série de vídeos tem exatamente essa intenção. Queremos juntos sair para um dia de meditação. Então esse não é um mapa, mas é apenas um plano de início. E com a ajuda do Espírito Santo, podemos usar esse tempo como um ponto de partida para ir muito além, refletindo ao longo do dia sobre o contexto de cada um dos tópicos. E hoje, certamente, você está feliz, porque além de ser um feriado, é um dia especial para estar com a família e com os amigos. Espero que seu dia seja um dia para construir boas memórias. E dentro desse contexto, desse feriado de Sexta-feira Santa, eu quero observar um aspecto que eventualmente passa desapercebido aos nossos olhos. Sempre prestamos muita atenção a tudo que aconteceu no contexto cristão, nessa sequência de 3 dias, desde a sexta-feira até o domingo de Páscoa, do ponto de vista de tudo que Jesus fez e teve que suportar. E todo esse contexto é real, é verdadeiro, foram dias de sofrimento, para que eu e você pudéssemos reencontrar o amor do Pai. Mas o aspecto que eu quero observar com você hoje é o aspecto emocional. Além de todo o sofrimento físico e peso espiritual envolvido na morte e ressurreição de Cristo, que por si só já seria mais do que qualquer um de nós poderia imaginar ser suportável, nós também temos outro aspecto, que é esse aspecto emocional. Somos um ser tricotômico, falamos isso muitas vezes. Somos um espírito, temos uma alma e habitamos um corpo. Observamos muito claramente o sofrimento de Cristo do ponto de vista físico. As dores que ele teve de suportar são angustiantes apenas imaginando. Também sabemos que havia uma guerra espiritual acontecendo no reino do Espírito. Podemos facilmente perceber isso quando olhamos para Mateus capítulo 26, que é o momento que antecede, o momento que está acontecendo a prisão de Jesus naquele jardim. Em Mateus 26, 53 diz assim: acaso pensas que não posso rogar ao Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? O que Jesus estava dizendo, em outras palavras, para Pedro no Getsêmani, é que ele tinha naquele momento à sua inteira disposição 72 mil anjos. Um só seria o suficiente para aniquilar a vida humana, o que não poderiam fazer 75 mil. Mas o que podemos perceber aqui é que Jesus estava revelando algo que nós muitas vezes não percebemos. Ele estava demonstrando um controle emocional absoluto. Ele estava dizendo, em outras palavras, para Pedro, que estava naquele momento, naquela situação, voluntariamente, pois sabia qual era a expectativa do Pai. Ele estava dizendo: eu poderia sair daqui a qualquer momento e ninguém poderia tirar a minha vida, ninguém pode tirar a minha vida. Ele repetiu essa frase diversas vezes enquanto esteve com seus discípulos nos 3 anos. Mas escolho estar aqui e estou por inteiro. Jesus poderia ter saído dali se quisesse e seria recebido no céu da mesma forma que foi depois de ressuscitar. Ele não estava fazendo aquilo por ele, para que ele pudesse voltar ao Pai. Ele não tinha pecado algum, era completamente santo. Ele fez tudo o que fez porque nos amou e suportou tudo calado como uma ovelha perdida, uma ovelha sendo levada para o matadouro, para que eu e você tivéssemos vida. Por que ele tinha esse controle sobre suas emoções nesse nível? Porque para redimir o pecado da vida do homem, a redenção precisava ser coerente com as 3 áreas nas quais nós, humanos, seres humanos, homens normais, somos vulneráveis. O corpo, o espírito e a alma. O corpo fala das doenças físicas, o espírito fala do pecado que causou a morte e separação do homem de Deus, e a alma fala das nossas emoções. Jesus não somente reconectou a humanidade ao lugar de relacionamento com Deus, que havia sido perdido no Jardim do Éden quando o homem pecou, e não somente perdoou os nossos pecados e nos deu autoridade para andar em santidade, mas também foi vitorioso na área das emoções. E esse é o ponto que eu gostaria de observar com você hoje. Por que Jesus disse a Pedro que tinha à disposição 12 legiões de anjos?
O que Jesus estava dizendo era que ele estava em completo controle de todo tipo de sentimento que poderia fazê-lo desistir. Ele não disse que não estava sob pressão, apenas estava revelando que não estava se deixando dominar pela pressão que ele sentia. Quando olhamos alguns versículos antes, vemos que o nível de pressão emocional que ele estava passando, nenhum outro homem poderia suportar. Mateus capítulo 26, versículo 36 ao 38 diz assim: Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. O nível de pressão emocional que Jesus estava sentindo era literalmente de gerar tristeza até a morte. Um ponto inicial que eu gostaria de levar você a pensar é sobre nossos pensamentos. Pensamentos geram expectativas e expectativas geram emoções. Essencialmente, nossas emoções são o resultado dos nossos pensamentos, aquilo que nutrimos no nosso interior. A maior parte das nossas reações é resultado de pensamentos que geramos. Um ecossistema de valores internos que vão programando a nossa mente e vão nivelando nossas emoções a esses tipos de pensamentos. As palavras ou as reações externas estão diretamente ligadas a esse ecossistema interno. Eu vou manifestar palavras e ações aqui do lado de fora, que são um resultado direto de pensamentos e valores que eu sustento aqui do lado de dentro. Olha o que diz Mateus capítulo 7, versículo 16 ao 18. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. O fruto é tudo que apresentamos aqui do lado de fora, que de alguma forma revela o que cultivamos aqui do lado de dentro. Por isso, não é possível uma mudança externa, uma mudança de rotina ou de ações que produzam mudanças internas. Toda mudança precisa começar no interior. Na verdade, esse é o lugar onde a transformação começa a acontecer, que vai revelar mudanças ou que vai apresentar frutos diferentes do lado de fora. Todo pensamento é como que um tipo de alimento do qual o nosso coração está se nutrindo. Quando eu estou dando alimento errado, vou ter resultados ruins. Pensamentos são como esse tipo de alimento. Essa semana, lemos em Mateus capítulo 6, 22 e 23 e aplicamos esses versículos sobre o tema dos nossos olhos. Mas a última parte do versículo 23 é bem interessante e se encaixa muito bem dentro do que estamos falando aqui. Olha só, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, se porém teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Até aqui nós já olhamos. Agora preste atenção à última frase desse versículo 23. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas elas serão. Olha isso. Caso a luz em você sejam trevas, que grandes trevas elas serão. A ideia aqui é compreender que essa luz que ilumina pode também ser uma luz que traz trevas. Essa não é a luz do Espírito Santo. Essa luz aqui revela como interpretamos aqui no nosso interior as mais diferentes situações da vida no nosso dia a dia. Jesus está dizendo: se a forma que você interpreta tudo o que acontece é de forma ruim, partindo de uma interpretação que carrega uma perspectiva ruim, ela está vindo de um ambiente de trevas. Ele diz: então, seu interior serão terríveis trevas. Você já deve ter visto um amigo, um vizinho, um colega. Eu sei que você não é assim, tudo bem, mas deve ter percebido alguma pessoa que não importa o que esteja acontecendo, sempre essa pessoa consegue ver algo ruim em tudo. Ele está sempre ofendido, sempre sendo perseguido, tudo é ruim, nada é bom, ele nunca está realmente feliz, interpreta frases e situações sempre do ponto de vista negativo. Trevas. Muitos cristãos, lamentavelmente, vivem em trevas. Luz interna em trevas.
Interpretação negativa de toda a situação. Trevas geram terríveis trevas. Então, como podemos fazer para perceber o fermento que causa esse tipo de situação? Observando quais são os sentimentos que alimentamos em meio à nossa vida e nossos relacionamentos. Esse é o caminho. Por exemplo, mágoas. Quando uma pessoa mantém mágoa no seu coração, essa mágoa se torna um tipo de filtro pelo qual interpretamos tudo o que acontece na nossa vida. Tudo que ouvimos, essa é uma bela pitada de fermento que corrompe. Temos também a falta de perdão. A falta de perdão é um dos tipos de fermento que, quando é adicionado a relacionamentos, tem o poder de destruir a vida de todos que tocam. Você não vai encontrar uma pessoa que tem problemas com falta de perdão sendo realizada ou feliz. Sempre vai faltar algo na vida dela, porque ela está presa em situações, por vezes por meses, anos ou décadas. Nós sempre dizemos que não perdoar é como se eu estivesse bebendo veneno esperando que outra pessoa morresse. É incoerente. Outro exemplo poderia ser a raiva, ou a ira, ou cólera. Esse é um ambiente destruidor porque impede nossa percepção real das situações. Na verdade, quando agimos a partir da ira, corremos o risco de permitir que uma raiz de iniquidade se estabeleça no nosso interior, o que vai me levar a agir impetuosamente, fazendo análises erradas. Esse ímpeto nos faz mal porque não conseguimos ouvir o que Deus está dizendo sobre a situação ou sobre as pessoas. O coração de Deus, na Bíblia, diz que é longânimo e tardio em se irar. Se quero agir pelo coração de Deus, preciso então me tornar e me comportar como Ele. Como agimos também com as pessoas quando estamos sob pressão? Você já pensou se Jesus tivesse cedido à pressão da crucificação? Se ele tivesse se irado ao invés de dizer, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem? Como ele teria reagido com seus discípulos ou com aquelas pessoas ao seu redor? Por muito, muito, muito menos magoamos pessoas que estão ao nosso lado. Por muito menos pressão nos afastamos de quem nos ama, ou afastamos quem nos ama. Por um capricho, muitas vezes, estragamos todo um dia. Fermento que não deveria estar lá. Por vezes, nos esquecemos de que Cristo proveu a vitória sobre a transformação da nossa alma, tanto quanto proveu sobre a vitória no corpo físico, quanto proveu a reconexão com o Pai. Muitas vezes focamos muito no espiritual, e isso é muito bom. Não deve ser mudado. Mas o que devemos fazer é levar esse mesmo zelo para a área das emoções, do coração, da nossa mente, e lembrar que tudo isso influencia diretamente em nossos relacionamentos. Nosso desafio de hoje volta-se mais uma vez para relacionamentos. Se você tiver a oportunidade de se reunir com sua família hoje e o Espírito Santo tocar seu coração, não deixe para amanhã, mas peça perdão hoje mesmo. Convide o Espírito Santo para fazer isso em parceria com você e tire todo tipo de fermento dos pensamentos, das emoções, toda a falta de perdão, toda a mágoa, toda a ira, e que possamos hoje receber o que Cristo proveu nos nossos corpos, no nosso espírito, na nossa alma, na nossa mente, e que sejamos cristãos inteiros, completos, refletindo o amor de Deus uns pelos outros. Que Deus esteja com você nessa reflexão de hoje. Tenha um bom dia.